Fala galera, beleza? Hoje nós iremos começar, ou talvez só começar mesmo, a nossa review por volumes. Eu não quer dizer, eu nem sei como é que isso vai se chamar, ou se vai ter um título concreto, do mangá Oyasumi Pum Pum, ou Boa Noite Pum Pum, do Inyo Asano. Eu queria deixar bem claro o seguinte: ficar falando Pum Pum fica muito irritante depois de um tempo. Na quarta vez, mais ou menos, já enchi o saco. Então eu vou me referir ao Pum Pum como Onodera. Vai ter algumas vezes que eu posso acabar falando Pum Pum, mas é proposital. Só que na maioria das vezes vai ser Onodera. Eu sei que ele não se chama assim desde o começo, mas vai ser assim. E quando eu for mencionar o título, eu vou falar só Oyasumi. Se você tá achando frescura, experimenta ficar falando pum pum o tempo todo na vida real. Sério, você vai entender. Então, bora começar. Oyasumi já quer te dar uma impressão bem direta logo de cara. A primeira página é uma visão da cidade onde o Onodera vive, já querendo mostrar o que o traço do Asano é muito detalhista. Mas já na segunda página nós temos a cara de quem vai ser o nosso protagonista de cara limpa e a cara de um menino que dá até medo. O design de personagem é ultra simplista, quer dizer, em relação ao Pum Pum. Mas logicamente que é proposital. Com o passar do tempo nós vamos entender mais como isso funciona. O mangá começa com o narrador falando sobre essa mina chamada Mio, que ela é como se fosse a famosinha da sala de aula do Onodera. Sabe aquele cara que desrespeita todo mundo, mas o pessoal gosta dele porque ele tem carisma e faz piadas toda hora? E o pessoal decide que gosta dele? Então, a única vez que o Onodera falou com a Mio foi quando ele viu ela maltratando um moleque lá. E ela disse que aquilo era o segredinho deles. E por causa disso ele decide que gosta dela. Aí essa menina se muda e então entra a Aiko Tanaka. Ela é uma personagem chave do mangá, apesar dela não ficar meio desaparecida por um bom tempo do mangá. O ruim de reler é que eu vejo a Aiko novinha e eu lembro o que vai acontecer com ela e eu fico triste. O que acontece é que o Pupum se apaixona por ela e ele meio que consegue se expressar, mesmo que impulsivamente. É uma coisa bonitinha por causa da inocência dos dois. A Aiko fala que um dia a Terra vai acabar, então vamos ter que colonizar as estrelas. E por isso ela vai aproveitar a vida ao máximo antes que isso aconteça. Lembre-se disso. E depois disso, o Pum Pum cria um sonho de se tornar astrônomo e colonizar uma estrela para ele, a Aiko e a família dele morarem. Sonho de criança, né, meus queridos? Aí nós encontramos a família do Onodera. E ela se mostra como uma família sem muito amor entre eles. Aliás, só o pai do Onodera demonstra algum tipo de afeto pelo filho. É nessa parte onde aparece a família do Onodera que a gente tem um choque. Que não é bom. O Asano tinha a intenção de querer chocar quando os pais do Onodera começam a brigar. O pai começa a chamar a mãe de vadia e outras coisas. O que acontece de ruim mesmo é que o pai do Onodera acaba agredindo fisicamente a mãe dele. E pelo menos parece que foi bem na hora que aconteceu. Então, realmente é tipo um choque mesmo. Aí o pai dele vai preso, a mãe fica internada e o Onodera vai morar com o tio dele por enquanto. Então essa é a primeira desgraça na vida do Pum Pum que nós presenciamos. Eu acho que o autor não conseguiu me pegar de surpresa, sabe? Ele acabou dando muitas pistas, e então acabei não sentindo nada, nem agora e nem quando eu li na primeira vez. Eu acho interessante como o Asano retrata os adultos nessa fase. Todos eles fazem uma careta e alguns agem como criança. Eu gosto disso, meio que mostra a visão que as crianças têm dos adultos. Uma outra coisa que eu achei interessante é a interação dos personagens nessa fase, onde o Onodera é criança. Aqui ninguém realmente fica sozinho. O Onodera tem seus amigos, a Aiko tem suas amigas. Então, depois que o pai do Pum Pum foi preso, os amigos dele começaram a tentar animar ele, ou pelo menos pensar em animar ele. De qualquer forma, dá pra ver que eles se importam com ele. E quando o Onodera já é adulto, digamos assim, o único amigo dele, pelo que eu acho que. Acho que é que eu me lembro. Ele fala que o Onodera pode se virar sozinho.
Uma coisa que eu acho que todo mundo percebe é que parece que quanto mais você cresce, menos as pessoas vão se importar com você, pelo menos as que estão ao seu redor. Não só com você, mas com qualquer pessoa. Eu gostaria de contar uma historinha, uma coisa que aconteceu comigo. Na verdade, o que acontece ainda comigo? Mas eu acho que vai ficar muito chato, então é uma história longa, não tão longa assim, mas acho que vai puxar muito tempo, então vamos deixar isso para próxima. Bem na metade do volume, o grupinho do Pum Pum encontrou uma revista pornô. Eles já sabiam levemente como o negócio funcionava, mas dava pra ver que eles ainda não tinham muito o que aprender. Mas é depois disso que o nosso amiguinho Pum Pum conhece a nossa querida e famigerada Punheta. É engraçada a reação do Onodera, porque ele me lembra um pouco eu quando eu comecei esse ciclo vicioso. Tipo, eu passei 1 ano e meio depois que eu fiz isso pela primeira vez. Sério, porque eu achava que era errado, que era. E toda coisa lá e tudo mais. Mas daí eu vi que era normal. É, eu sei, isso não tem nenhum cabimento, então. Pois é. Partindo para um negócio mais importante, o grupinho acaba encontrando um filme pornô sem censura na rua. E então eles vão assistir na casa do Onodera. Só que foi gravado por cima da fita. Quer dizer, foi gravado por cima da fita uma gravação onde um cara confessa que assassinou toda a sua família porque ele concluiu que a vida não tem muito sentido, então ele estaria fazendo um favor a eles. Mesmo que a consciência dele ainda pese em relação a isso. Ele até diz a localização dos corpos e que lá teria um prêmio. Os meninos acabam nem ligando, achando que é trote, então eles deixam pra lá. Eu achei meio zoado isso porque pareceu que era uma tentativa, ou é uma tentativa, para o leitor querer refletir sobre as ações desse cara. E eu acabei reagindo como se tivesse, tanto que eu nem me lembrava disso. O que eu acho sobre o que esse cara fez e as suas motivações é que ele fez isso como desculpa para matar a família dele, da qual ele não, aparentemente ele não gostava. Ele não parece que ele tinha uma vida feliz. Eu até cheguei a comparar o que aquela Bully do Sangatsu no Lion disse como uma forma de justificar o que ela fazia. Mano, esse assunto ainda vai ser puxado no final desse volume, quando eles vão para a fábrica, onde estão os corpos. É até onde o volume acaba. Eu tô ansioso porque eu não me lembro direito o que acontece, então. Pois é. Eu acho que a melhor parte desse volume é quando a Aiko e a mãe dela vão bater na porta do tio do Pum Pum, o Yuichi. A mãe da Aiko é uma espécie de testemunha de Jeová, ou consultora da Rinode Ultra Funk Radical. Ela quer vender uma água pro Yuichi, dizendo que ela vai mudar a vida dele. E é nessa hora que o Yuichi fala que Deus não existe. E o Onodera ouve isso, sendo que foi o tio dele, o Yuichi, que contou como falar com Deus, aquele Deus lá que ele faz aquele recital e ele aparece. Que por sinal é um Deus um tanto que filho da puta. Aí nessa hora o Onodera vê a Aiko e ela sai correndo, envergonhada. Eu já meio que me senti constrangido algumas vezes com alguns hábitos dos meus pais. E eu sei como a Aiko se sentiu. Eu não tenho uma fanática religiosa como mãe, mas digamos que o que aconteceu foi parecido. Quando a Aiko sai correndo, o Onodera vai atrás. E é uma cena bem bonitinha, ou mais emocionante, quer dizer, nem tanto assim, mas é um momento bom. O Onodera faz uma promessa que ele vai pra Kagoshima com ela, que me lembra por causa que o tio dela vai pra lá, mora lá, não, acho que isso aí é outra coisa lá. Mas enfim, ele promete que eles vão pra Kagoshima no final do semestre. E, bom, é uma cena bonitinha, cara, ainda mais quando ela diz que ela vai matar ele se ele não cumprir. O legal é que quando a Aiko tava correndo, ela esbarra numa bicicleta e o cara que tava nela reaparece perto do final. Vamos dizer, perto da reta final. E eu quero ver como ele age agora nesse volume e nesse outro onde ele reaparece. Eu realmente estou bem curioso por causa disso, que eu nem me lembrava dele. Para terminar, eu vou falar do capítulo 11, que talvez seja o que mais me intriga, porque é nesse capítulo onde temos o Seki. Seki? É, Seki. Que ele tá ameaçando matar o pai dele porque ele não faz mais nada depois que a loja dele faliu. Então, e é nessa hora que o pai dele fala pra ele não fazer isso porque iria destruir a vida dele. Essa cena me pegou, sério, confesso.
E ainda nesse capítulo temos o Shimizu. O Shimizu, aquele carinha lá, esquisitão, que... Ele tá sempre na escola. Ou eu tô confundindo ele com o Donkey do Sangue Boys? Foi mal, desculpa, eu esqueci. Ele fica fazendo uns desenhos estranhos e conversando com a mãe dele. E é bem estranho porque só aparece o braço dela. Mas é de uma maneira muito tosca. Pra quem sabe o que aconteceu, esse modo de mostrar a mãe dele faz algum sentido. O Shimizu veio uma versão do deus do Pum Pum, que é o deus Cocô. Pois é. Então apareceu o Seiki que dá um tapão no Shimizu depois que o Shimizu fala sobre com quem ele tá falando. É uma cena muito doida, mas tem muito mais impacto quando se relê do que quando você lê pela primeira vez. Esse volume, como o primeiro de 13 volumes, é bom. Tem muitas coisas questionáveis, ainda mais quando se relê, mas é bom. É bom rever algumas coisas que se tinha no começo e não tem mais por causa do desenvolvimento, que é proposital, mas esse volume teve, na real, pouca coisa para se falar. O que eu fiz foi uma encheção de saco. Mas apesar de tudo, são bons os primeiros capítulos. Galera, eu não sei se eu realmente vou continuar com esse negócio de fazer uma análise por capítulo. Porque é muito cansativo, leva muito tempo e talvez não valha tanto a pena assim. Eu pensei que ia dar pra fazer isso sem atrapalhar os outros vídeos. Mas não dá. Se eu voltar a fazer vídeos como esse, vai ser de 2 ou 3 volumes. E em formato de podcast. É podcast que se chama assim? Não, acho que não. Não sei. Mas enfim, acho que vocês entenderam. Sem roteiro, só ligar o gravador e pronto. Não vai ser como esse, que tem roteiro e outras coisas lá.